Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estou lendo o Evangelho de João e cheguei aqui no capítulo 11, versículo 25, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus disse a Marta, a irmã de Lázaro, assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Nesse versículo, quando Jesus está fazendo uma declaração, se identificando, posso dizer assim, com uma das maiores e poderosas mensagens de revelação sobre a sua identidade, se declarando ressurreição e vida. Então, nesse texto, desperta em mim a curiosidade, de voltar ao início, naquela revelação ali na sarça ardente, quando Moisés queria saber a identidade de Deus, qual era o nome dele, quem ele era, para que quando ele fosse aos filhos de Israel, pudesse dizer o nome de Deus. E aí Deus simplesmente responde a Moisés: Eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Isso é muito curioso, porque Deus está comissionando uma pessoa que ficou muito tempo longe, fora da civilização, no deserto, se tornou pastor de ovelhas, estava no anonimato, e Deus o manda ele retornar para poder libertar os filhos de Israel da escravidão, de 430 anos de escravidão. E aí essa pessoa evidentemente queria saber o nome de Deus para poder fazer esse relato e contar a sua experiência. Mas na história progressiva da revelação de Deus para toda a humanidade, ao povo escolhido que ele separou e escolheu para que esse povo fosse o povo conhecedor, detentor dessa revelação, e conhecendo o verdadeiro Deus, para que depois tornasse conhecido esse Deus verdadeiro a todos os povos da terra. Essa revelação ela foi gradual. Essa revelação foi progressiva, e aos poucos Deus foi se revelando, se dando a conhecer no relacionamento, na convivência, na experiência de fé que o Senhor foi dando, ou foi se dando a conhecer a esse povo, ao povo de Israel. E aí quando você começa a ler a Bíblia do Antigo até o Novo Testamento, você vê que Deus vai se revelando na história, Deus vai se dando a conhecer, e conforme as pessoas vão tendo essa convivência, esse relacionamento de fé, essa experiência de vida. Por exemplo, se a gente começar do início, Adão e Eva, quem era Deus para Adão e Eva? Era o Criador, que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, os seres viventes, os animais, os peixes, as aves dos céus, os répteis que se arrastam na face da terra, e também criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, para Adão e Eva, ele é o Criador. E para Abraão, quando você começa a estudar a história de Abraão, você vê que Deus se revela para Abraão como Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aí Deus faz uma promessa, então ele passa a ser o Deus de promessas, e estabelece uma aliança com Abraão. Então ele passa a ser o Deus de alianças. E também quando ele vai revelar a Abraão que resolveu destruir Sodoma e Gomorra, então ele passa a ser para Abraão o Deus de juízo, tá? E também quando Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício a pedido de Deus, e Abraão, num ato de fé, quando o seu filho pergunta: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas e cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão fala: Jeová Jireh, ou seja, Deus proverá. Então, quando depois que eles passam por essa experiência e Deus providencia o cordeiro para o sacrifício, não permitindo que Abraão sacrificasse Isaque, então Deus passa a ser para Abraão o Deus de toda provisão, e para Isaque também o Deus provedor. E aí, na sequência de tudo que Deus cumpre na vida de Abraão e de Sara, Deus é o Deus fiel, que cumpre a sua palavra, as suas promessas. E também passa a ser o Deus abençoador, porque Abraão foi um homem abençoado por Deus, Deus era com ele, e tudo que ele fazia ele prosperava, ele era um homem muito abençoado. Mas na sequência, já na vida de Jacó, a gente vê
que esse Jacó, que era neto de Abraão, precisava ter sua própria experiência e conhecer o Deus dos seus ancestrais. E para Jacó, né, Deus passa a ser o Deus que muda o nome, muda a história de vida, né? Transformou a vida de Jacó ao ponto de mudar o seu nome, deixa de ser Jacó para se transformar em Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, como está na história de Jacó, tá? E também para Jacó, Deus passa a ser o Deus que renova a aliança e que não esqueceu da promessa que fez aos seus ancestrais, a Abraão e Isaac. Ainda para Jacó, né, na experiência do sonho ali na cidade de Luz, que ele troca o nome, coloca o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus, Deus passa a ser o Deus de Betel, onde Deus habita. E ali Jacó edifica um altar, né? Ali é um altar levantado em Betel, então ele passa a ser o Deus de Betel. E ainda para Jacó, ele, né, no Val de Jaboque, ele passa a ser esse Deus onde uma luta é travada em busca de mudança, de cura, de libertação e de bênção. Então Deus passa a ser o Deus, né, de Peniel, porque foi o nome que Jacó deu àquele lugar, porque ele disse: vi Deus face a face, e Deus poupou a minha vida. E ali Deus mudou completamente a vida de Jacó. Ele lutou com o anjo de Deus e ali ele teve uma bênção, uma vitória muito grande. Seu nome foi mudado, sua história foi transformada. E ainda na vida de Jacó, Deus é o Deus que multiplica a sua descendência e abençoa, né, os seus filhos, né, os seus herdeiros. Então a gente vê o significado do eu sou na vida e na história de Israel, a partir, né, desde Adão, né, a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó, na vida de Moisés. Nós temos aí também, quando você lê nesse texto que eu li para vocês, sobre eu sou a ressurreição e a vida, Jesus falando o que ele era, ele se identificando e se dando a conhecer. Então aqui nós temos a máxima, eu posso dizer, Jesus é a máxima e o ápice da revelação do único e verdadeiro Deus, né? Como diz o autor do livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 3, que diz: o Filho é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Também lá em João, no capítulo 8, versículo 58, Jesus disse aos judeus: em verdade, vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque ele se fazia igual a Deus. Então nós temos aqui a máxima revelação desse Deus e do nome desse Deus na pessoa de Jesus. Jesus se revelando, se dando a conhecer, materializado em forma humana aqui aos judeus. E também temos ali essa expressão que, quando você lê aqui, eu sou, ela nos desafia a experimentar ou a experimentá-lo e conhecer verdadeiramente esse Deus nas nossas vidas, na nossa experiência, saber quem ele é de verdade no nosso cotidiano, na nossa história de vida, nas nossas lutas e batalhas que desafiam a nossa fé. E é necessário acreditar, e para que esse Deus se manifeste num ato de fé, de busca, de entrega, de humilhação, de arrependimento, e conhecer esse Deus. Quem é esse Deus? Quando ele diz eu sou, é você que tem que buscar de todo o seu coração. Mas nós vemos ali também na história da mulher samaritana, quando ela queria saber quem era o Cristo, o Messias, e quando é que ele viria, Jesus dialogando com essa mulher assim, ali, Jesus, né, se identifica para ela: eu sou eu que falo contigo. Então mais uma vez, Jesus se revelando aqui como o Messias, como o enviado de Deus, o Cristo. E nós temos ali também no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, a multidão que buscava saciar a sua fome, porque comeu daquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e estava em busca de Jesus. Jesus sabia que as pessoas estavam em busca dele, não por causa do milagre, mas porque saciar a sua fome. E Jesus falou: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aí ele se declara: eu sou o pão da vida, né? Em João 6,35. Em João 6,51 ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais uma vez ele está ali se declarando a sua identidade, quem ele é de verdade. Para a mulher adúltera que ele perdoou, né, quando todos queriam apedrejá-la, ele falou: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Lá em João 10,7 ele disse que eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,11 ele falou: eu sou o bom pastor. Lá em João 10,30 ele falou: eu e o Pai somos um. Então descobrimos a divindade de Cristo aqui, tá? Ele é o próprio Deus.
Em João 11, 25, disse Jesus a Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Está aqui, queridos, o segredo da eternidade, só Cristo pode nos ofertar. Lá em João 14, 6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então está aqui o caminho verdadeiro, a verdade como precisa e a vida eterna que todos nós desejamos. Em João 15, 1, ele falou: eu sou a videira verdadeira. Então, depois de relatado todos esses fatos que estão descritos nas Sagradas Escrituras, então isso sacia o meu desejo de conhecer e descobrir o eu sou, né? E na minha experiência de vida, eu que já convidei a Cristo para entrar no meu coração, ser Senhor da minha vida e Salvador da minha alma, né? Já compreendi, tenho um pouco de compreensão, um pouco desse conhecimento mediante isso que eu compartilhei com vocês, esses textos, para que você também possa saber, nessa curiosidade de busca de conhecer o nome de Deus. É na sua experiência, é no desejo de conhecê-lo, é nessa busca contínua, é nesse desejo de você saber quem é esse Deus. Quando você, na sua necessidade, clamar a Ele, de todo o coração, buscar esse conhecimento, desejar isso muito mais do que a sua própria vida, conhecer esse Deus para você saber quem Ele é de verdade. E com certeza Ele se revela e já se deu a conhecer na pessoa de Jesus, como disse Hebreus, que é a expressão máxima, né, do próprio Deus, do único Deus verdadeiro. Espero que essas poucas palavras possam ter abençoado a sua vida e, de uma certa forma, enriquecido você para fortalecer a sua fé. Eu gostaria de fazer uma oração e abençoar você nesse instante, então fique comigo aí e ore, mas eu quero convidar você e lhe desafiar a confessar a Jesus, porque Ele é tudo que você precisa, Ele é eu sou de tudo que você necessita para essa existência e para a vida futura. Então convide Ele para entrar no seu coração, para ser Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Faça uma oração comigo, convidando Ele para entrar na sua vida, no seu lar, na sua família, para Ele se revelar para você. Então repita comigo essas palavras e diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu creio que eu sou, que se revelou a Moisés na sarça ardente, é o Deus único e verdadeiro, e é o Deus que se deu a conhecer na pessoa do Senhor Jesus, que enviou Jesus para morrer na cruz, para a salvação das nossas almas. Esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que está conosco hoje, nos ofertando a sua graça, o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Eu convido Jesus para entrar no meu coração, ser Senhor e Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto que está no paraíso de Deus. Então abençoa, Senhor Jesus, lança os meus pecados no mar do esquecimento, pois eu creio que Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Eu entrego a minha vida, o meu lar, a minha família nas mãos de Deus, e eu quero Te conhecer a cada dia, meu Pai. Se revela para mim e para minha família. É a minha oração, entregando o meu lar, a minha casa, e declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou assim comigo, que Deus te abençoe. Eu quero abençoar você ainda. Pai, na autoridade do nome de Jesus, essa pessoa que orou, essa pessoa que ficou até o fim desse vídeo, que o Senhor abençoe essa pessoa com paz, saúde, prosperidade, abundância, fartura, salvação, vida eterna. Que o Senhor ilumine o caminho dela, que o Senhor se revele para ela cada dia na busca do coração dela contrito e quebrantado, com desejo de Te conhecer, Senhor. E o Senhor, ó Pai, abençoe ela com as mais ricas bênçãos dos céus. Eu abençoo essa pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tá? Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.